Red Bull Bragantino estreou na temporada. Estreou bem. Venceu o Corinthians em uma partida bem interessante. Jogando assim, esse time tem futuro. Olá pessoas, estamos aqui em mais um vídeo no canal DP Channel. Hoje a gente vai falar sobre a vitória do Bragantino contra o Corinthians. Vitória de 1 a 0, gol do Arthur. Primeiro jogo da temporada, primeiro jogo do Pedro Caixinha. E eu vou falar sobre esse novo time do Bragantino, né? Essas novas ideias, esses novos funcionamentos. E hoje eu vou usar bastante o campinho para tentar explicar da melhor forma essas novas ideias, essas novas movimentações e como é que vem o time do Pedro Caixinha agora com novas ideias para essa temporada. Então vamos lá para o campinho. Primeira coisa, esquema. O Bragantino de vermelho, 4-3-3, que na hora de defender era vamos dizer, um 4-1-4-1, sobrava um aqui, mais um na frente. O sistema não é a coisa mais importante, mas como ele já tinha dito lá no começo, em coletivas, ele vai usar o que ele chamou de 4-1-2-3. A diferença que ele dá é que ele tem um 5 e outros dois meias aqui, um volante e dois meias. Vou explicar melhor o funcionamento deles aqui no vídeo, mas a ideia principal dele é essa. Por isso que ele fala que é um 4-3-3 1-2 e não um 4-3-3 puro, porque eles não ficam em linha e nem desse jeito. Eles ficam 1-2. O goleiro foi o Cleiton, né? O Cleiton segue sendo o goleiro do Bragantino. Na direita teve uma mudança, entrou o Andrés Hurtado. Acho que a escolha pelo Andrés Hurtado tem a ver com maior velocidade, maior profundidade, ele consegue ir melhor para a linha de fundo, melhor qualidade para cruzar, ele cruza muito melhor que o Aderlan, e tem mais velocidade para ir e voltar, né? O Aderlan eu acho que ele tem mais leitura para interceptações e desarmes, mas eu acho que ele pode criar um pouco mais isso no Andrés Hurtado, e eu acho que ele tem mais vitalidade, mais vigor para conseguir ir e voltar e fazer a pressão que o Pedro Caixinha quer que esses jogadores façam no time. A dupla de zaga foi o Kevin e o Nathan. Eu achei curioso que o Kevin e o Nathan não tiveram tantos toques na bola como eles costumavam ter antes. O Nathan tocou pouco na bola até em relação à fase do Barbieri. O Kevin já tocou mais, mas ainda foi menos do que ele fazia antes. Ele foi o primeiro do time em toques, mas ele deu 48 toques, enquanto o Raul e o Praxedes deram 44 e 46. Lembrando até que o Praxedes não jogou o jogo inteiro, né? Então ele ficou o terceiro mesmo sem jogar o jogo inteiro. Aqui na esquerda jogou o Juninho Capixaba. E é interessante porque o Luan Cândido era o titular na posição na temporada passada, o Juninho chegou e virou titular. Eu acho que aqui tem um pouco dessa maior noção tática do Juninho e maior poder para defender. O Juninho, eu acho que ele erra menos defendendo do que o Luan, então acho que por isso também a escolha dele. Depois o Luan até entrou no jogo, eu posso contar um pouco mais sobre isso depois, mas o Juninho se mostrou um jogador muito interessante, muito versátil durante o jogo. O 5, o primeiro volante, foi o Raul. Não tem nenhuma dúvida aqui, o Raul fez algumas das dinâmicas parecidas com a que ele já fazia. Em alguns momentos ele voltava e fazia uma linha de 3 na saída de bola com os zagueiros, em outros momentos ele ficava um pouco mais adiantado mesmo. Mas ele estava sempre aqui para ajudar os zagueiros, os laterais e os meias para recompor e para dar um apoio de passe, alguma coisa do tipo. Poucos momentos ele apareceu na frente para criar alguma jogada. A ideia dele é ser esse jogador mais de contenção aqui. Agora vamos para os meias. E eu vou chamar de meias porque não são volantes, não é um time com 3 volantes. É um time talvez com um volante e 2 meias. Porque esses jogadores, eles têm a função de ficar aqui na entrelinha na hora de atacar e tem a função de voltar para defender. Então esse jogador vai ficar indo e voltando o tempo todo. E quando ele está aqui mais pelo lado, ele vai fazer trios com o ponta lateral e ele mesmo, claro. Ou ele vai fazer trio aqui com o centroavante, ou ele vai voltar a fazer um trio entre os 3, ou um trio aqui. Ele vai buscar sempre ser esse jogador de apoio nesses trios, porque daí ele vai ajudando e tentando criar superioridades em cada setor do campo. E isso é uma coisa que o Bragantino vai tentar fazer bastante nessa temporada. A mesma dinâmica vale para o outro. Só para lembrar, nesse jogo foi o Praxedes e o Matheus Fernandes. Não sei se eles vão ser titulares na temporada inteira. Lembrando que Lucas Evangelista e Eric Ramírez estavam machucados. Poderiam ter sido eles os dois titulares. Mas eu acho que eles fizeram partidas interessantes. Eu acho que o Praxedes errou algumas coisas a mais do que precisava.
né? Ele apareceu algumas vezes na área mais do que o Matheus Fernandes, e ele tentou algumas jogadas a mais, teve algumas tentativas erradas, mas eu gostei, eu achei ele mais ligado no jogo do que ele estava na temporada passada, mas em alguns momentos eu acho que ele acabou errando muito algumas execuções. Mas ele pode aprimorar melhor isso e ir melhorando, mas já foi interessante e a movimentação dele eu acho que funcionou aqui. Os pontas. O Arthur veio muito mais por dentro do que o Sorriso. O Arthur apareceu muitas vezes como o próprio centroavante e algumas vezes ele até trocava, ele estava mais aqui por dentro com o Alejandro abrindo. A ideia do Arthur era ter o Arthur explorando o que o Pedro Caixinha fala bastante, zona vermelha, que é essa parte aqui da entrada da área no entrelinhas. A gente pode chamar de entrelinhas ou de outros nomes, o Pedro Caixinha gosta de chamar de zona vermelha, tem quem chame de, sei lá, zona de ouro, vários nomes, mas é importante entender que ele vai buscar sempre o espaço aqui, que é na frente da última linha de defesa do adversário, para você furar ela e tentar fazer o gol. E o Arthur tem uma leitura muito boa de encontrar esses espaços, então ele apareceu várias vezes por dentro, inclusive no lance do gol, e isso ele vai tentar fazer acho que mais nessa temporada. Deu para ver um Arthur muito mais livre para poder escolher o melhor caminho no ataque. E ele tem escolhido muito bem, né? Nesse jogo ele escolheu muito bem e acho que ele foi o melhor jogador do time em campo. O outro ponto tenta fazer as mesmas dinâmicas, mas o Sorriso ele é menos participativo do jogo, ele é menos... ele tem menos qualidade também, então ele acaba sendo importante aqui para dar largura ao campo, para aparecer na área, para finalizar, mas não tem a mesma qualidade que o Arthur. E o centroavante, o Alejandro, que não veio tanto para trás, para criar espaço assim, mas ele apareceu bastante pelos lados. Então achei interessante essa movimentação do Alejandro. E daí a gente vai para a análise deles mais específica sobre esse jogo, mas que ajuda a entender algumas dinâmicas do time que o Pedro Caixinha vai tentar nessa temporada. Uma delas é que a análise do jogo veio por um encaixe, pensando no time do Fernando Lázaro jogando 4-4-2, como ele chamou, diamante, ou a gente pode chamar losango, que tem esse meio de campo com um volante mais de trás, 2 meias e um camisa 10 aqui, um meia atacante. E quando o time joga desse jeito, como o Pedro Caixinha falou, normalmente quem sai para marcar o lateral é esse jogador. Então o que ele buscou bastante nesse jogo? Usar esse trio para gerar superioridade. Porque vamos dizer o seguinte, esse cara sai para marcar o lateral aqui, e ele dá uma bola aqui, tem 2 jogadores aqui num espaço livre. Ou então ele não sai, ele fica aqui marcando o meia. Esse jogador tem todo o espaço para poder correr. Ou então ele sai para marcar aqui e esse jogador sai para marcar esse aqui, sobra o ponta. Então essa foi uma ideia baseada no esquema usado pelo Corinthians para o Bragantino tentar encontrar mais espaços. Outra ideia que o Bragantino também fez foi inversões. Porque pensa o seguinte, se o time joga com uma linha de 4 atrás, mais 4 aqui e 2 na frente, ele não tem a famosa 2 linhas de 4, então ele não tem 2 jogadores de cada lado. Então vamos dizer que a bola esteja aqui, o time vai balançar para esse lado. Então o que vai acontecer aqui do outro lado? Vai sobrar só um jogador para marcar esse jogador aqui. Então se você inverte a bola aqui, você pega ele no 1 contra 1. E o Bragantino também tentou isso no jogo. Eu acho que não encaixou tão bem como outras jogadas, mas também foi uma tentativa também esperando e baseando no esquema que o Corinthians usava. Eu achei isso interessante. Uma das ideias também nesse jogo era buscar bastante profundidade. O Bragantino queria atacar muito a defesa do Corinthians em velocidade nas costas. Fez isso bastante nesse jogo também. E uma outra coisa que ele tentava fazer bastante, como eu já expliquei, é o ataque atrair para criar espaço para outros jogadores. Aqui eu já expliquei nessa movimentação, mas uma das ideias era muito atrair as posições, os jogadores na marcação, para gerar espaços. Então às vezes o ponta atraiu o lateral e o meia atraiu o outro meia para gerar um espaço para o lateral direito subir. Então essa foi uma dinâmica também que o time usou bastante no jogo, para tentar criar espaço. Isso foi importante. Além de uma coisa que eu já tinha falado em um vídeo anterior aqui, desse carrossel, que é algo que ele chama, que são as movimentações desses 3 jogadores para gerar dúvidas na marcação. Às vezes o ponta volta,
o lateral vem por dentro, o meia abre na ponta. Então a ideia é ir confundindo a defesa adversária para você ir criando chances de gol. Uma outra coisa que eu achei curioso de falar e que é importante, não só para esse jogo, mas acho que pro time, é que se é um time que gosta de inversões, o primeiro passe, quando retoma a bola da defesa, tem que ser pro ataque. Porque pensa o seguinte, vamos dizer que o time do Corinthians está aqui no ataque. E o Bragantino está aqui se defendendo. Então, o Bragantino tá aqui e retoma a bola mais perto aqui do meio de campo. Se o primeiro toque for para frente, você tem todo esse espaço aqui para você atacar. Então a ideia era, retoma a bola, primeiro passe para frente, para o ataque, para você aproveitar que a defesa está adiantada ou desorganizada, ou as duas coisas, e você criar superioridade no espaço. E o Arthur era um cara que muitas vezes aparecia pelo meio para receber esse primeiro passe depois de retomar a bola e atacar a defesa adversária já de cara. E ele fez isso algumas vezes, e acho que a melhor jogada que ele fez isso no jogo foi ali perto dos 9 minutos do segundo tempo, quando ele arranca em contra-ataque, deixa o Fábio Santos no chão, dribla mais um no meio do caminho e dá pro Alejandro finalizar. Então aquela jogada ali, o Alejandro desperdiça, mas é uma jogada que mostra muito bem como vai ser essa dinâmica para o Arthur puxar os contra-ataques. Ele foi o centro do ataque, seja na hora de transições, contra-ataques, ou na hora de criar mesmo. Ele foi o jogador que mais recebeu bolas no jogo. Ele deu 5 passes para finalização, 38 passes no jogo e 4 chutes, né? Então ele foi um cara muito acionado e que jogou muito bem. Então eu gostei de ver essa liberdade que ele teve, essa função que ele foi o principal jogador do ataque, e ele foi muito bem nisso. Então acho que é importante destacar essa, não diria nova função do Arthur, mas essa nova maneira de aproveitar o Arthur, que eu acho que funcionou muito bem. E uma coisa que não funcionou tão bem no jogo, mas que foi corrigida, foi a distância entre defesa e ataque. Em algum momento ali do segundo tempo, o Bragantino teve uma distância muito grande entre os defensores e os meias e atacantes, que foi um período em que o time cansou um pouco mais e os jogadores da frente faziam a pressão, mas os defensores não subiam junto. Então você gerava, no meio de campo, superioridade do Corinthians. O Corinthians tinha esse meio de campo livre para poder receber a bola. E foi nesse período entre os 10 e 19 minutos de jogo que o Corinthians mais criou chances na partida inteira. E ali o Pedro Caixinha entendeu que ele precisava mudar o time. Daí ele trocou aqui na lateral esquerda, trouxe o Juninho Capixaba pelo meio e trouxe aqui o Luan Cândido na lateral esquerda. Ele tirou o Praxedes. O time voltou a ficar compacto, voltou a ficar próximo, porque o time do Bragantino, que marca alto, ele precisa estar muito compacto. Porque daí você consegue marcar melhor e consegue não ter dificuldade na hora de você marcar isso aqui, né, essa defesa que está bem adiantada, e também não sobra espaço no meio para os jogadores receberem a bola. Então você precisa ter o time compacto quando você faz pressão. Que a pressão você não precisa necessariamente fazer no futebol, mas quando você faz, você precisa ser compacto e com bastante pressão na bola, porque senão você vai ter dificuldade na hora de marcar tanto a profundidade quanto vai sobrar espaço aqui no meio. E quando teve essa troca com o Juninho Capixaba entrando na equipe, mais por dentro, e o Luan Cândido aqui na esquerda, o time voltou a ficar compacto e o Juninho funcionou muito bem. Tanto que o Juninho é o jogador que desarma a jogada que saiu o gol. Ele faz um desarme aqui nessa posição, lança aqui nessa posição, lança o Hurtado, que finaliza no meio, para o Arthur aparecer dentro da área e fazer o gol. Então foi isso, essa foi a análise de hoje sobre o jogo do Bragantino. Eu acho que o início foi muito bom, muito promissor, eu acho que o time respondeu muito bem em campo. O Pedro Caixinha já tinha falado bem nas coletivas, ele dava para entender mais ou menos o que ele queria. Agora deu para ver mais ou menos o time dele jogando, e acho que pro primeiro jogo o time respondeu muito bem. Venceu o Corinthians, que tinha desfalques, tem alguns problemas, mas é o Corinthians, não é um dos adversários mais fortes que o Bragantino vai enfrentar nesse Campeonato Paulista. E o Bragantino começou muito bem. Eu acho que esse início é bem promissor e mostra um futuro interessante. Vamos ver como é que acontece nos próximos jogos, como é que o time vai evoluindo, mas deu pra ver um time com uma noção de jogo muito interessante. Tanto que no final do jogo,
para dizer que não era só um time intenso, só um time de velocidade, tirou a velocidade do jogo. Por quê? Porque estava ganhando, já tinha corrido bastante, estava num sol, num calor muito grande de Bragança, então a ideia era, bom, estamos ganhando, vamos tirar a velocidade do jogo. Vem para a linha de fundo, não tem uma chance clara de um cruzamento, volta, toca, vai criando passes ali e vai tirando a velocidade do jogo e tirando o perigo do adversário. Tanto que a torcida até começou a gritar olé porque viu o Bragantino dominando a posse e tirando a velocidade do jogo. Então o Bragantino foi um time que conseguiu ditar também a velocidade do jogo. Acelerava quando queria e tirou a velocidade no final quando precisou, porque já estava ganhando. Então acho que foi uma partida muito interessante do Bragantino, com início bastante promissor. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, curta, comente, compartilhe. Essa semana deve ter mais vídeo aqui no canal. O time já joga na quarta contra o São Bernardo e no fim de semana contra a Portuguesa. O Bragantino vai jogar 2 vezes fora de casa e depois mais 2 vezes em casa. E só para não deixar passar, destaque da torcida. Tudo bem que por ser o jogo do Corinthians também levou bastante corintianos para o Nabi, mas o público foi alto, foi de 10 mil, quase 10.500 torcedores, o que esgotou, né? Foi a venda total de ingressos. O Bragantino tem 10.500 ingressos para vender. Faltou perto de 50 pessoas no jogo, foram 10.449 pessoas. Então é isso, espero vocês no próximo vídeo. Valeu!